Ontem, os brasilienses comemoraram os 15 anos da campanha da faixa de pedestre, do respeito à faixa de pedestre no Distrito Federal. Uma conquista histórica para a cidade, que foi a primeira do país a implantar de forma sistemática o respeito às faixas em 1º de abril de 1997. Exatos 9 meses depois do início da campanha Paz no Trânsito, que marcou profundamente a história da capital por sua força de mobilização. E é muito importante que esteja aqui presente entre nós o senador Cristóvão Buarque, à época governador do Distrito Federal, que, como disse ele, numa entrevista no Correio Brasiliense, mesmo contra a opinião de assessores, resolveu levar essa campanha em frente. E é importante ressaltar, porque nos últimos anos, Brasília tem sido muito castigada, muito maltratada, com a veiculação da imagem de Brasília de forma negativa no cenário nacional. E naquele momento, nós todos brasilienses que amamos essa cidade, nós nos sentíamos muito orgulhosos pelo reconhecimento em todos os rincões desse país em relação a essa política governamental, que mostra algo que se faz muito pouco hoje no nosso país e que deveríamos fazer muito mais. O efeito de uma campanha educativa e de um processo mobilizador da população. Se nós formos imaginar o custo de uma campanha dessa, de um esforço desse, para o benefício que ela produziu para o conjunto da população, nós vamos perceber que a relação custo-benefício é muito favorável ao interesse coletivo, ao interesse conjunto da população. Por quê? Porque mobilizou as pessoas em torno de um objetivo comum. As pessoas faziam parte, se sentiam importantes ao estarem no volante, respeitando a lei. O pedestre se sentia importante ao ver uma pessoa com o carro, respeitando o seu direito de atravessar a rua, e a população, de certa forma, passou a fiscalizar qualquer tipo de desvio cometido pelos condutores de veículos no Distrito Federal. E para que vocês tenham uma ideia do que isso significa, no ano anterior à constituição da faixa de pedestre, no ano de 1996, 652 pessoas perderam a vida, foram atropeladas no Distrito Federal. Portanto, um exemplo de como a sociedade pode se mobilizar para enfrentar um problema. Essa questão se torna hoje muito mais grave no Distrito Federal, porque nós temos mais de 1 milhão de carros transitando diariamente nas ruas do Distrito Federal. A questão do trânsito, que não era um problema no Distrito Federal, passou a se tornar também um problema sério do cotidiano das pessoas, fazendo com que as pessoas percam tempo imenso nos seus deslocamentos, aumentando, inclusive, a violência no trânsito. Daí a importância de campanhas como essa, o efeito de campanhas como essa para a civilidade no trânsito por parte dos moradores de Brasília. E me lembro que essa foi uma campanha que mobilizou toda a sociedade, os meios de comunicação, e aí o jornal Correio Brasiliense teve um papel importante. Me lembro da publicação de uma capa antológica em que reproduzia a imagem da capa daquele disco dos Beatles, Abbey Road, em que mostrava os Beatles atravessando corretamente a faixa de pedestres, com a outra imagem que mostravam autoridades atravessando incorretamente, desrespeitando a faixa de pedestres. Mas houve uma mobilização muito grande dos meios de comunicação, as escolas se envolveram nisso, passaram a debater essa questão, a sociedade incorporou isso como um valor e, efetivamente, nós passamos a ter uma mudança de postura em relação ao trânsito e especialmente em relação à faixa de pedestre. E eu fico pensando, senador Cristóvão, o que
quanto que nós poderíamos fazer neste país, em várias outras áreas relativas ao cotidiano das pessoas, apenas com o processo de educação, apenas com o processo de mobilização da população, e ouço Vossa Excelência com muita alegria. Senador Rodrigo, primeiro uma informação sobre essa parte da primeira página do Correio Brasiliense, em que os Beatles atravessavam na faixa e as autoridades não atravessavam. Aquelas autoridades eram a atual senadora Marta Suplicy e eu próprio. Aquela primeira página tem uma manipulação muito grande, porque aquela faixa não era numa via normal. Aquela faixa é dentro do complexo onde está o governo do Distrito Federal, o Palácio do Buriti, Codeplan, e outros órgãos. Além disso, como eram autoridades, naquele momento, e muitos outros por perto, havia guardas parando se algum carro, que não é uma via, estivesse passando por ali, algum carro dos funcionários. Mas, no fim, ficou uma faixa, uma primeira página, que o Correio Brasiliense se orgulha muito. Mas tem essa correção a ser feita. Mas isso não é importante. O importante é que o senhor está trazendo aqui, com a sensibilidade correta, uma campanha que todos pensam que é de trânsito. Na verdade, é de educação e de cidadania. O trânsito foi o meio onde aconteceu. E aquilo foi uma campanha educativa da população, motoristas e pedestres, e usamos muito como educadores as crianças. Foi uma campanha que se fez nas escolas e as crianças passaram a exigir dos pais, dentro dos carros, que parassem para que os pedestres atravessassem. E as crianças passaram a exigir dos pais que atravessavam que estendessem a mão, que não se aventurassem loucamente nem irresponsavelmente. Foi uma campanha meses, e aí o jornal Correio Brasiliense foi fundamental nessa campanha, como também a Rede Globo. Em poucos meses, nós conseguimos mudar a mentalidade, de uma maneira definitiva. É interessante dizer que isso daí não precisa de lei, precisou apenas de mentalidade. O Brasil tem leis que não pegam, e tem hábitos que pegam sem necessidade de leis, nem multas. E pegou, tanto que faz 15 anos e continua de pé, através de diversos governadores que vieram depois. Devo dizer que tentaram alguns, parar, inclusive chegou a pintar as faixas, senador Paim, mas depois percebeu o erro e os governadores seguintes a mim melhoraram, colocaram iluminação, por exemplo, que não tinha no meu tempo, e virou um programa que é da cidade, não tem dono. Mas tem uma figura que eu gostaria de homenagear, o engenheiro Miura, que era o diretor do Departamento de Trânsito, que foi quem me trouxe a ideia e quem fez toda a engenharia necessária para que a educação desse resultados. Eu agradeço ao senhor trazer a lembrança desses 15 anos de uma das coisas que eu considero que é uma marca do meu governo, e fico feliz que o senhor faça isso em nome do Distrito Federal, até porque o senhor acompanhou todo esse trabalho como secretário que era do meu governo na área do turismo. Muito obrigado por lembrar essa ação conjunta que nós tivemos. Senador Rodrigo Hollenberg, Vossa Excelência responda. Já que estão falando dois senadores de Brasília, eu queria registrar a presença conosco de um grupo de diplomatas sul-americanos, que nesse momento ouviram o senador Cristóvão, aqui de Brasília, e o senador Rodrigo Hollenberg, também aqui de Brasília. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, senador Paim, sejam bem-vindos, muita honra recebê-los aqui no Senado. E quero registrar, senador Cristóvão, que dou esse depoimento, faço esse pronunciamento com muita alegria como cidadão brasiliense que fica feliz toda vez que vê a imagem da cidade ser associada a questões positivas, a questões de vanguarda. Acho, inclusive, considero, senador Paim, que essa é a vocação de Brasília, de ser vanguarda de um novo Brasil, de ser vanguarda de novas posturas, né, e que signifiquem modernidade, signifiquem uma verdadeira modernidade e um verdadeiro avanço. Eu vejo, prezado senador Paim, prezadas senadoras e senadores, todos os governos no nosso país utilizam quantias expressivas de publicidade.
E eu fico pensando se não seria mais inteligente, e na utilização desses recursos de publicidade, os governos insistem muito em dizer o que estão fazendo. Muitas vezes o governo mal começou e já está anunciando que está fazendo isso, aquilo, quando a população sabe que muito daquilo ainda é uma mera intenção, mas os governos colocam aquilo como se já estivessem realizando grandes obras. E eu fico pensando se não seria muito mais inteligente utilizar esses recursos, mobilizando esses meios de comunicação de massa para campanhas educativas, campanhas mobilizadoras, como foi a campanha Paz no Trânsito, ou seja, com objetivos que tenham resultados muito mais concretos e que criem uma sinergia com a vontade da sociedade, com a vontade da população, construindo novos parâmetros para a vida na cidade. E quero registrar que hoje o Distrito Federal, como outras unidades da Federação, mas me refiro especificamente ao Distrito Federal, recolhe uma quantia bastante significativa de recursos em função de multas no trânsito, em função de recolhimento de IPVA, e nós precisamos garantir que esses recursos retornem para a população, seja não apenas em melhoria nas vias públicas do Distrito Federal. Há alguns dias atrás, um cidadão fez um protesto, contra os buracos das vias públicas do Distrito Federal, pintando IPVA ali, deixando muito claro que uma boa utilização para o recurso oferido com o IPVA era melhoria, era conservação das vias públicas do Distrito Federal, mas também utilizar esses recursos, especialmente os recursos oferidos com as multas de trânsito, em programas educacionais, em programas educativos que contribuam para melhorar essa conscientização da população, que contribuam para esse debate sobre posturas positivas em relação à criação de novos paradigmas. Mas é claro que a melhoria do trânsito, a transformação de um trânsito extremamente violento num trânsito mais civilizado, um trânsito mais humanizado, tem muito a ver também com a melhoria do transporte coletivo. Eu tive a oportunidade de dizer outro dia aqui, e repito, o transporte coletivo no Distrito Federal é uma indignidade, é uma agressão à cidadania, é um desrespeito ao cidadão. Os ônibus do Distrito Federal talvez sejam os mais velhos do país, só andam lotados, vivem quebrando e trazem um transtorno imenso à população do Distrito Federal. Eu acredito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a população do Distrito Federal deve gastar, em média, umas 3 horas por dia no uso do transporte coletivo, 1h30 para chegar, 1h30 para voltar, em média, sendo que em algumas regiões mais distantes do Distrito Federal ou no entorno do Distrito Federal, esse tempo é muito maior. E nós precisamos, é claro, investir em novas alternativas de transporte, especialmente no metrô, ampliar o metrô, os veículos leves sobre trilhos. Outro dia, num debate com os senadores do Distrito Federal, eu defendo que a internet, banda larga gratuita em todo o Distrito Federal, vai levar no futuro para que parte das pessoas que trabalham grande parte do seu dia ou da sua semana usando o computador, que possam trabalhar em casa, impactando menos o transporte coletivo, mas eu quero registrar uma ação correta do governo do Distrito Federal de lançar um edital de licitação para a concessão, para que novas empresas de transporte coletivo de todo o Brasil possam operar o transporte público no Distrito Federal com ônibus novos, mais confortáveis, mais seguros. Essa é uma medida correta, embora é claro que nós tenhamos que acompanhar, fiscalizar e cobrar para que efetivamente saiamos da ideia para a prática. Façamos que um projeto, um edital de licitação se transforme efetivamente em novos contratos com novas empresas operando o transporte no Distrito Federal. O que nós não podemos é conviver com essa falta de respeito total e absoluta em relação aos cidadãos do Distrito Federal por parte de poucas empresas, um verdadeiro cartel
do transporte coletivo no Distrito Federal, que domina o transporte coletivo no Distrito Federal há muitos anos. Certamente é uma atividade extremamente lucrativa, porque, coincidentemente, esses empresários vivem reclamando que o transporte coletivo no Distrito Federal dá prejuízo, é muito caro, é muito oneroso, mas todos eles acabaram se transformando também em donos de grandes empresas de aviação no país. É difícil de entender como é que uma atividade econômica que seria pouco rentável ou muito onerosa permite que os seus donos se transformem nos maiores donos de companhias de transporte aéreo do Brasil. Portanto, eu quero registrar que nós, ao mesmo tempo, e que queremos aplaudir, concordamos com a decisão do governo do Distrito Federal de licitar a operação dessas concessões do transporte coletivo em todo o Distrito Federal. Nós vamos acompanhar, estamos acompanhando passo a passo para que efetivamente nós possamos implementar uma nova política de transporte coletivo no Distrito Federal, oferecendo à população da capital brasileira um transporte decente, um transporte de boa qualidade. Mas hoje aqui eu quero cumprimentar a população do Distrito Federal, toda a sociedade brasiliense, especialmente o hoje senador, então governador Cristóvão Buarque, como o comandante dessa grande mobilização do Distrito Federal, mas todos os veículos de comunicação que participaram disso, todas as escolas, toda a população do Distrito Federal, porque realmente esse foi um grande feito, como disse o senador Cristóvão, de educação, e que tem um caráter simbólico que nós não podemos esquecer, que é o caráter de o que uma cidade pode fazer quando se une, quando se mobiliza em torno de um interesse comum, como foi esse de fazer um trânsito mais civilizado no Distrito Federal, na capital da República.